E o Palmeiras cogita contratar Fabinho, volante da seleção brasileira e do Al Ittihad. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Falar sobre o Palmeiras, de olho em um volante da seleção brasileira que tem tudo para fazer parte da delegação de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo de 2026. Eu me refiro a Fabinho, ex-jogador do Liverpool e atualmente no Al Ittihad. Atleta de 32 anos de idade, que é titular absoluto e tem salário de 11 milhões de reais por mês na Arábia Saudita. O negócio é dos mais difíceis. Para contratar o Fabinho em janeiro dá para dizer que é praticamente impossível. O Al Ittihad não abriria a mão do atleta na metade da temporada e o Fabinho também não aceitaria reduzir de forma drástica seus salários enquanto ele tem contrato. 11 milhões de reais por mês. Se ele tem mais 6 meses de contrato, a gente está falando de 66 milhões de reais. Mas como o vínculo dele se encerra em junho do ano que vem e o Fabinho já havia cogitado a pessoas próximas a possibilidade de voltar ao Brasil, acho que o Palmeiras, caso leve essa história adiante, pode tentar assinar um pré-contrato com o Fabinho em janeiro, fevereiro ou março, para tê-lo como reforço a partir de julho. A busca do Fabinho indica alguns movimentos importantes do Palmeiras. Já havia contado para vocês que entre os reforços pretendidos pelo Palmeiras para a próxima temporada há uma busca por um primeiro volante. Aníbal Moreno e Emi Martínez inclusive podem sair em caso de ofertas. Segundo ponto importante, o Fabinho tem 32 anos de idade e é um jogador grande. Não é muito habitual no Palmeiras do Abel contratação de jogadores de nome, mas a tendência é que o Palmeiras busque atletas mais gabaritados, até porque houve a percepção em 2025, especialmente nos momentos mais decisivos, que faltou liderança, faltou gente para colocar a bola debaixo do braço e resolver a favor do Verdão. Última, mas não menos importante, na atual temporada, o Fabinho soma 16 jogos, 1 gol e 2 assistências, e o interesse do Palmeiras em Fabinho foi divulgado pelo site Nosso Palestra. Você gostaria do Fabinho no Verdão? Quais as novidades do meu Verdão? Se você fosse apontar quais dos grandes de São Paulo terão mais dificuldade na próxima temporada? Bom, novidades sobre o Palmeiras. A principal do dia é a busca do Palmeiras por Fabinho. Volante ex-Liverpool, atualmente no Al Ittihad, salário de 11 milhões de reais por mês. Enquanto ele tiver contrato no Al Ittihad, a chance de contratá-lo é zero. Mas o contrato se encerra em junho do ano que vem. Então o Palmeiras pode tentar assinar um pré-contrato com o Fabinho para tê-lo na metade do ano. Seria um baita acréscimo, 32 anos de idade, jogador que deve ir para a Copa do Mundo até por indicação do Casemiro. Ele foi convocado pelo Ancelotti e deixou boa impressão. Muito bem, meu caro, muito bem, é isso aí. É um risco grande. Vamos ver como o Palmeiras vai se colocar aí no mercado da bola. Posições acho que estão claras, né? E tem essa situação do Aníbal, né? Que o Palmeiras está tentando aí um 5, um 8, um meia e um zagueiro, pelo menos é a informação que eu tenho. E Aníbal e Emiliano me parece que não ajustaram, né? O Aníbal não consegue jogar e o Emiliano não está nada bem também, né, o Latifi? Pois é, Massa. Dessa pequena barca que pode deixar o Palmeiras, a gente pode colocar um jogador e outro em uma posição em asterisco, né? Porque o Mikael é um jogador que não vai seguir no Palmeiras, né? Isso todos nós imaginamos pelo investimento que foi feito, pelas chances que recebeu e pelo que entregou, né? Somando tudo isso, é bem difícil imaginar que o Mikael siga no elenco, mesmo com investimento de 5 milhões de dólares, um jogador que custou caro, mas aí o Palmeiras vai ter que trabalhar para tentar negociar uma venda ou emprestar para ver se ele consegue jogar. E para a posição de primeiro volante. O que acontece com o Aníbal e o Emi, né? O Aníbal, o Palmeiras já tinha identificado no ano passado que o Aníbal tinha uma queda de produção no segundo semestre. Isso o Abel ele disse ao final do Brasileirão que ele só estava acostumado a jogar 35 jogos na Argentina e chegar aqui no Brasil era muito difícil. E aí o Palmeiras tratou como uma prioridade trazer um volante para o início desse ano. Chegou o Emi. O Emi não conseguiu suprir a ausência do Aníbal nas oportunidades que teve e ele ficou taxado como o grande vilão do 3-0 contra a LDU. O Abel Ferreira falou na coletiva de imprensa que a função do Emi era perseguir o Djamil fez 2 gols, eleito craque do jogo e tudo mais. Tanto é que na final da Libertadores o Palmeiras só joga com um meio-campista de origem, que é o Andréas. Então, um dos dois deve ser negociado. E aí tem que ver como o Palmeiras vai conseguir vender esses jogadores. Por quê?
O caso do Aníbal. O Aníbal ele é muito bem quisto no mercado argentino. Só que os clubes argentinos não têm dinheiro para tirar o Aníbal do Palmeiras, né? O Palmeiras contratou o Aníbal por 45 milhões, não vai vender por menos do que isso. E na Argentina não existe um mercado forte financeiro para tirar o Aníbal do Palmeiras. Já no caso do Emiliano Martinez, ele é um jogador que é uruguaio, mas tem um passaporte italiano. Então, quando os clubes olham para isso, é um jogador que não ocupa a vaga extracomunitária. Então, na Europa, isso é um ponto positivo. Por outro lado, ele acabou de chegar, né? O Danilo é o cara que é mais racional nesse sentido. O Emily não completou um ano de Palmeiras ainda. Ele foi titular no jogo contra o Atlético Mineiro. Então, se o Abel quiser ficar com ele, é uma possibilidade. Mas tem essa questão de não surgirem as propostas que o Palmeiras espera, né? Porque o Palmeiras não vai querer perder dinheiro nesses dois atletas que custaram juntos 90 milhões de reais. Então, tem que colocar isso na balança também. Muito bem, perfeito. Vamos lá. Os planos da Sociedade Esportiva Palmeiras para os goleiros. Faz sentido para vocês ter o Marcelo Lomba mais um ano, Danilo Lavieri? Bom, primeiro eu vou só lembrar aqui, batendo bumbo, como diz o PVC, puxando a sardinha. O Latifi vai lembrar, não sei se você lembra, Massa, que você tem muito CNPJ para lembrar. Mas Calma. fui zoar o Macínio, ao espírito aqui. Mas lá em agosto, quando eu trouxe a notícia de que o Palmeiras tinha contratado o Carlos Miguel, no dia seguinte que o Palmeiras contratou, eu trouxe a notícia. Mesmo com o Carlos Miguel, o Palmeiras vai propor renovação para Lomba e para o Everton. E muita gente na época falou, que é isso, tá louco? Me mandaram mensagem, você tá louco, a informação só pode estar errada e tal. Falei, gente, não é minha opinião, é informação. O Palmeiras vai propor a renovação para os dois. Se dá certo ou não, são outros 500. Então, só para lembrar disso aqui, porque a gente apanha pra caramba, às vezes é bom lembrar para fazer carinho na gente mesmo. Tirando isso, a proposta, sinceramente, de um ano para o Lomba, eu não ligo, ô Massa. Se o Lomba topar ficar no Palmeiras como um terceiro goleiro e o Everton e o Carlos Miguel ficarem brigando para a primeira ou para a segunda, eu acho ótimo. Eu acho o Lomba um excelente goleiro para terceiro goleiro. A minha informação lá naquela época era: a gente quer o Lomba, o que a gente acha que vai acontecer é que ele não vai topar porque ele vai buscar um clube para jogar mais. E o status continua, o Palmeiras ofereceu e aguarda a resposta, porque o Lomba vai olhar para ver se tem outro lugar. Agora, pensando no Palmeiras, o Lomba como terceiro goleiro, para mim, totalmente normal. Deixa lá o quarto, que eu já nem sei, Palmeiras cada hora relaciona um como quarto goleiro. Deixa o quarto goleiro rodando ali, pegando experiência. A gente sabe que goleiro é uma posição totalmente diferente das demais. Então o Palmeiras normalmente coloca os caras mais experientes. O mesmo Carlos Miguel agora, quando é contratado, ele já tinha 26, já 27 anos, né? Então já é um jogador que tem mais idade. Então, para mim, se o Lomba topar nos moldes atuais, ótimo negócio. A mesma coisa o Everton. Eu acho Carlos Miguel, o Everton e Lomba é papo de fechar o olho e ficar tranquilo o resto do ano. Se machucar um, se outro for suspenso, se precisar rodar entre Copa do Brasil e Brasileirão. Agora, sob o ponto de vista do Lomba, aí eu acho que não faz sentido ficar no Palmeiras. Aí é que é a decisão dele individual, né? Se o cara quer jogar mais um pouco, quer jogar o final da carreira, quer fazer mais alguma coisa, ele sabe que não será no Palmeiras, né? Que ele é a terceira opção, passa a ser a terceira opção. Latif, uma pergunta espinhosa, dura para você. Começa o ano com Carlos Miguel ou Everton titular? Para mim, o Carlos Miguel. Ele foi muito bem nessa reta final de temporada. Os revés que o Palmeiras teve não estão na conta dele. Inclusive, teve jogos que o Palmeiras poderia ter sofrido mais e ele foi importante, o Carlos Miguel. Então, deixaria ele. Até porque, como o Campeonato Brasileiro começa também muito cedo, não dá muito tempo de você fazer testes, né? Então, eu começaria e deixaria o Carlos Miguel. Apesar do Abel já ter feito isso esse ano, né? De poupar alguns jogadores no começo de temporada, dar chance para quem está na base. Então, assim, começar com Everton ou com Carlos Miguel, para mim, não seria uma grande questão, mas para mim o Carlos Miguel tem que ser o titular
da próxima temporada, porque ele já mostrou que tem qualidade para isso. Agora, sobre o Lomba, Massa, ontem, quando eu dei a informação, muita gente mandou mensagem: meu Deus, o Palmeiras acabou, não é possível, gratidão Meiras, porque estão renovando com o Lomba. O problema do Palmeiras sem título esse ano está muito longe de passar pelo Lomba, né? Eu acho que o pessoal não se toca disso. E quem acompanha os materiais que a TV Palmeiras divulga, depois de vitórias ou até preparação, dá para perceber nitidamente que o Lomba tem um papel muito importante dentro do elenco. Apesar de não jogar muito, o Lomba não tem nem 30 jogos desde que ele chegou ao Palmeiras. Mas ele é um cara que é uma liderança dentro do vestiário, conversa com os jogadores mais novos, é visto como um jogador exemplo para quem está no elenco. Então, assim, eu não vejo problema em oferecer mais um ano de contrato para o Lomba, e até porque ele também não vai estar tirando espaço de alguém da base, porque o Palmeiras tem o Carlos Miguel e o Everton, então o menino da base já não vai jogar. O Palmeiras emprestou o Kaique, goleiro, para Portugal, aí tem o Luiz Sá e o Aranha da base também, então não vejo esse escândalo todo que a torcida do Palmeiras está fazendo pela renovação do Lomba. Muito bem, meus colegas, nossos colegas, aliás, do GE, eles publicaram agora há pouco o cronograma para Paulinho Evangelista, Felipe Anderson e Figueiredo. Acho legal a gente falar sobre isso, porque o Figueiredo, né, ficou esquecido, né? Mais uma cirurgia no joelho. Recentemente conversei com um especialista em joelho para falar do meu joelho. É. Mas eu acabei perguntando do Figueiredo, né? Ele falou: não, eu conheço o caso do Figueiredo, ele tem totais condições de voltar a jogar futebol profissional, mesmo tendo, acho que é a terceira lesão de joelho que ele tem, né? Então, me parecia ali um jogador meio fora, ninguém falava nele, e agora vem essa notícia, né, que o Felipe Anderson, o Paulinho, o Evangelista e o Figueiredo não entraram ainda em férias, eles vão ficar mais um tempo lá no núcleo de saúde e performance, né, para se recuperar. E aí eu digo para vocês, vocês têm algum cheiro, Evangelista e Paulinha, logo para o dia 11, ou ainda vai demorar um pouco mais para eles poderem jogar, hein? Eu começo? Pode ser. Então, o Paulinho e o Evangelista, eles tinham até condições de participar do treino com os atletas já no final dessa temporada, mas aí o Palmeiras optou por segurar os dois para o ano que vem. Então é um pensamento de preservar os jogadores. Então vai ser da mesma forma, vai ser chato. O Palmeiras vai colocar de forma gradual esses dois jogadores. Não adianta a gente achar, o torcedor principalmente, que o Paulinho vai ficar mais de 6 meses sem jogar e quando ele voltar já vai ser titular, jogar 60 minutos. Vai ser do mesmos moldes que foi nesse ano, né, quando ele jogou, entrando de forma gradual, e aí quando ele estiver bem, ele vai naturalmente assumir a posição de titular. E o Evangelista, Massa, tem essa informação que você trouxe, que o Palmeiras está em busca de um camisa 8, né? Então, pode ser que o Evangelista volte a ser o coadjuvante, né? Porque ele chega como coadjuvante e aí assume o papel de protagonista quando o Richard Rios vai para o Benfica. Só que aí o André chega, todo mundo achando que ele ia jogar como 8 e ele vira o 10. E aí o Evangelista virou esse cara. Então pode ser que exista essa lacuna e aí o Evangelista volta a ser uma opção no elenco. Perfeito. Então vamos lá, nós vamos traçar o seguinte plano. É, com o que temos hoje, time para estrear contra a Portuguesa, caso estejam todos recuperados e bem. Começo com você, Danilo Navier. Você ficou meio quietinho assim, achei que fosse começar com o Latifi, mas é com você. Não, vamos embora. Time para começar contra a Portuguesa, caso todo mundo esteja bem. A minha maior dúvida é o Everton ou o Carlos Miguel, sinceramente. Mas vamos ficar com Carlos Miguel, vai. Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Fux, Piquerez. Eu ainda acredito Aníbal, Andréas, Alan, Felipe. Não, aí Alan, Paulinho, Vitor Roque, Flaco.
Eu gostei desse time, só tirei o Aníbal daí. Eu não sei se vocês acreditam nisso, mas pega qualquer um. Pega um na rua que estiver passando na frente da academia, balança a cabeça dele. Tá vivo, cara? Tô vivo. Vem jogar aqui com a camisa 5. Porque eu não tenho mais paciência com o Aníbal, para mim já deu. Latif, gostou da escalação do Danilo Lavieri? Eu gostei, mas eu colocaria um time mais alternativo. Não vejo Hum. sentido em botar. Não, 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 mas sem calma, pensar calma, nisso, é calma, o melhor que Não, calma, temos. calma, calma, calma. Esses jovens, viu, o Danilo Lavieri, quer escapar. Não, não vai escapar, não. Calma, no sentido figurado, se tiver todo mundo top, bem, para começar contra a Portuguesa, né? tá Eu bom, acho que o vamos Palmeiras lá. não vai fazer isso. Vai ter o quê? 7 dias de treino, de A reapresentação? reapresentação tá marcada para o dia 2, não 6 é? de. Dia Acho que é 6, 6, isso. 6 de Seis. janeiro. Então, Isso. são poucos dias, né? É difícil Meu imaginar que o Abel Deus. faça isso. E tem que ver também sobre a copinha, né? Porque o que eu tenho até uma informação é que existe a possibilidade dos jogadores que estão no elenco profissional descerem para jogar a copinha. Então pode ser que esses jogadores que joguem a copinha estejam mais em ritmo de jogo para jogar no Paulistão. Mas vamos lá, eu vou esboçar meu time. Eu iria com Carlos Miguel, Giai, Gomes, Fux e Piquerez, M. Martinez, Andréas, Sousa, Facundo e Flaco Roque no ataque. Gostei. Repita, Latifi. Carlos Miguel, Giai, Hum, Fux e puta, Gi. Gomes e Piquerez. Cara, assim, eu não consigo aceitar o que o Kelvin fez na final da Libertadores até agora. Eu não sei se vocês compactuam com isso, mas o Giai é um jogador novo que teve os seus bons momentos em 2025, então acho que daria uma nova chance para ele, porque o Kelvin, desde que ele se machucou, eu acho que ele esqueceu o futebol lá em Buenos Aires, no jogo de volta contra o River Plate, porque depois disso o Kelvin não conseguiu ter a mesma sequência. Então iria com Carlos Miguel, Giai, Fux, Gomes e Piquerez, Emiliano Martinez, Andréas, Sousa e Facundo como os meias ali e Flaco Roque no ataque. Isso porque a última impressão que o Facundo e o E o Sousa Paulinho? deixaram, não, a gente não sabe. Você falou, o Paulinho, todo mundo em plenas condições. O Paulinho não vai estar, então. Não, mas porra, Latifi, o Massini propôs o exercício imaginando que estivesse todo mundo em condições, tá? Peraí que eu É vou que, suspender Aliás, ele. Pronto, o suspendi, cara não Latifi. tá entendendo a brincadeira, o Massini. E outra coisa, a gente esqueceu do Evangelista, hein? Pensando que o Evangelista tem lugar nesse time aí, hein? Tinha esquecido disso. Eu vou escalar o meu time aqui. Agora, se liga, vai, dá seu se show liga, aí, Márcio. se liga. Vamos lá. Carlos Miguel, Kelvin, Jai, só para cortar a lenha. Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez. Piquerez, conforme-se, né? A Ana de Armas já voou, já está em outras. Por favor, não adianta. Já era, filho. Assuma a sua posição de capitão, tá bom? Aí é Evangelista e Andrés, porque eu não confio em nenhum dos outros dois, nem no Emiliano, nem muito menos no Aníbal. E Paulinho, certo? Alan, Flaco e Vitor Roque. Esse é o time que eu colocaria em campo. Nada mal também, hein? Não é ruim não, hein? O time é bom, hein? Ô Massa, tem uma Oi. grande questão sobre o Palmeiras que o torcedor ele não consegue. Ixi, travou. Travou, estão me ouvindo? Não, estamos te Não, ouvindo. não, Pode ir, cara. travou O não. torcedor do Palmeiras, ele trata o ano de 2025 como horrível, péssimo. Palmeiras não foi campeão de nada, 3 vices. Só que o Palmeiras encara esse ano como, pô, eu montei um elenco não para brigar, para ser campeão, e mesmo assim esse elenco correspondeu. Ele deu mostras que consegue ser um time competitivo. Então, óbvio que tem algumas peças que ainda não engrenaram, né? O Facundo e o Sousa juntos custaram 150 milhões de reais e não deram resultado ainda, mas são jogadores que o Palmeiras segue apostando, né? As laterais, os 2 jogadores que chegaram, Jeff e Kelvin, são jogadores que acabaram de chegar.
Então, calma, né, também. Deixa esse time criar um entrosamento, entender todos os processos. Óbvio que o torcedor não quer saber desse papo, né? O torcedor quer título. Mas às vezes também tem que colocar a mão na consciência e entender que só um ganha no final das contas. Posso fazer uma breve pegadinha com vocês dois? Vou fazer um negócio para vocês. Vou dar um número aqui. Um jogador que fez 16 participações em gols é uma boa temporada ou uma temporada ruim ou uma temporada ok? Qual é o referencial? Não, o referencial do Palmeiras desse ano, sabendo que o Vitor Roque ele fez 16 gols e 10 participações, são 26, é o Vitor Roque. Esse outro jogador que eu estou propondo tem 16 participações em gols e o outro que eu estou propondo tem 10 participações em gols. O 16 participações em 60 jogos e o outro 10 participações em 40 jogos. É isso aí, palestrinas. Fechando mais um vídeo. Antes de vocês deixarem o vídeo aí, tá? Deixa aquele like pra gente aí, dá aquela força pro canal, continuar crescendo, tá? Obrigado a todos por tudo aí. Pra quem tá chegando agora, seja bem-vindo. O canal traz notícia todos os dias do Palmeiras. Então é muito importante que você fique aqui com a gente. Já deixa o convite, vem, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação, que também é muito importante. Toda vez que sair um vídeo novo, o YouTube avisa vocês que ele tá no ar. Então, senta o dedo no like. Senta o dedo no like e ativa o sininho. Valeu? Muito obrigado a todos. Fiquem à vontade para deixar a opinião de vocês. A opinião de vocês é muito importante para o canal, tá? A gente sempre tá olhando nos comentários e respondendo a todos. Então fiquem à vontade, o canal vai pedir vocês. Então é isso, tá? Ficando por aqui, um forte abraço. Até. Fui. Valeu.